Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E para você se tornar um empresário ou empresária, é essencial que você tenha pessoas para liderar. Para virar um líder, tem que ter os liderados, tem que ter as pessoas que vão seguir o teu propósito, que vão trabalhar junto com você. Então, seguir esse framework que a Laís trouxe é algo que mudou muito o nosso jogo, porque a gente parou de contratar qualquer um, a indicação, a pessoa que tinha, para começar a fazer o mesmo processo que a gente faz para adquirir clientes. Um funil, uma qualificação, um processo replicável que a gente pode fazer para contratar qualquer tipo de função. E eu acreditava, de verdade, gente, que existia uma escassez de pessoas no mercado de trabalho. Parece até idiota falar isso aqui agora. A gente está no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, um monte de desempregados. Como que tem escassez de pessoas para trabalhar? Não tem. A gente só não estava sabendo onde procurar e como fazer para contratar essas pessoas. Mas agora, vocês têm o conhecimento, basta executar. Basta transformar isso aqui em realidade. Quem é da nossa mentoria tem tudo isso aqui disponível, tem formulário de contratação, tem os processos, tem tudo bonitinho. Então, use isso ao seu favor, tá bom? Vai conseguir, irmão? Show de bola. Então, time, por favor, bota os slides. A gente vai resolver aqui o problema técnico, não tem problema, a gente vai seguindo. Então, pessoal, é o seguinte. A gente vai agora entrar na nossa última palestra desse primeiro dia de imersão, desse sábado. E aqui a gente vai falar agora sobre treinamento de secretária. Como que a gente transforma a secretária em vendedora? Como que a gente faz para a sua secretária, que sua agenda, ela se transforme em uma colaboradora que converte em planos caros? E como que você pode construir esse teu time de vendas da melhor forma possível, unindo o conhecimento que a Laís trouxe de contratar com esse conhecimento de treinamento, de fazer com que essa pessoa performe bem, tá? Vai colocar os slides, time? Tá tendo algum problema? Tá indo? Show. Problema? Quer ajuda alguma coisa? Tudo certo, né? É ruim, né, ficar nessa mímica? Tá, vou aguardar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já tem pessoas no time? Levanta a mão. Uma pessoa no time. 2, mantém a mão levantada. 3, 4, 5, 6. Agora ficou só Matheus Galvão ali. O bicho tem um exército de nutricionistas e estagiários. Não é foda? Fazendo essa pergunta porque a gente percebe que a maioria não tem time e a maioria que tem time tem 1 ou 2 pessoas. Só que como vocês viram, o verdadeiro crescimento ele está em ter as pessoas certas. Não necessariamente ter um monte de gente. Mas a partir de hoje, você vai começar a olhar para a tua vendedora de uma forma diferente. Né? Olhando para essa contratação específica, para essa cadeira que você tem na tua empresa. A tua secretária, a tua vendedora. Então aqui a gente vai trazer para vocês o treinamento da secretária do futuro. Porque para o nutricionista do futuro, faz sentido a gente ter também uma secretária do futuro. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente começa a entender que a secretária é o primeiro ponto de contato que você tem, na verdade, que o teu paciente tem com o teu negócio. Quantas vendas que você já não perdeu porque a tua secretária foi ineficiente no processo de contato com o teu possível cliente? Você entende o tamanho do impacto que uma boa secretária ela pode ter no teu negócio? Essa pessoa que está à frente das vendas, que está se comunicando com o teu cliente, desde o primeiro contato? Porque eu tenho certeza que se você tiver um contato... Eu mesmo já deixei de ir em médicos porque eu fui mal atendido pela secretária. Alguém já viveu uma experiência como essa? Levanta a mão. Alguém já viveu? Olha quanta gente. A gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. Se você passou por isso, teu cliente também pode passar. Certo? A essa altura, a gente já entendeu que para a pessoa comprar a tua consultoria premium, ela precisa se sentir compreendida, entender que você é a melhor solução para o problema dela. Mas se não é você que faz esse processo, como que você garante que ele seja feito da melhor forma possível? Como que você delega uma coisa tão importante para o teu negócio sem perder tanta eficiência? A primeira coisa que você tem que entender é que secretária agendadora não é o suficiente. Não é, tá? Pode funcionar para vender consultas de 150, 200, 300 reais, mas para planos caros não funciona. E até 2022, a gente observou que o mercado de secretários, de assistentes virtuais, ele era outro. Ele era 100% focado na parte burocrática e de agendamento. Muitos de vocês tiveram essas secretárias, vocês sabem do que eu estou falando. Deu problema de novo aqui no retorno. Então,
antigamente tinha esse espírito da secretária de só querer agendar, de só querer estar ali num processo de burocrático, de planilha, de colocar a pessoa na tua agenda, de organizar ali e tudo mais. Mas em 2023, com esse movimento que a gente está construindo, que vocês estão construindo, a gente percebeu uma grande mudança nesse mercado, onde a gente vê cada vez mais secretárias virtuais, vendedoras, quer dizer, secretárias virtuais e secretárias físicas que se transformam em vendedoras. Elas começam a perceber que, cara, só agendar não é mais o suficiente para eu ser contratada. Eu preciso entender de vendas. Então, com essa nova visão de empresários, de empresárias que vocês estão desenvolvendo aqui, vocês têm que entender o quê? O que a gente quer? A gente quer muito mais do que agendadoras. A gente quer verdadeiras vendedoras que podem contar. A gente pode contar que elas vão transmitir a nossa mensagem da melhor forma possível. É isso que vocês precisam. Não de uma pessoa que só está lá para ficar agendando para você o próximo paciente. Time, não deu certo aqui, tá? O retorno. Eu prefiro que não tenha o cronômetro e tenha o retorno do que ter o cronômetro e não ter o retorno. Ficar olhando para o slide é muito ruim. Então é o seguinte, gente, a secretária do futuro, ela é vendedora. Ela gera conexões, ela cria relacionamentos e ela empodera o cliente. É o mesmo processo de vendas que vocês aprenderam, só que em escala, com alavancagem, com C de colaborador, certo? Então o mercado, ele está mudando e eu já vejo uma quantidade de vendedores especializadas na nossa metodologia, no nosso formato de atendimento crescendo muito. E nos próximos anos isso vai aumentar cada vez mais. Isso é um movimento de mercado. Vocês estão acompanhando. Mas a gente não pode deixar a responsabilidade e o poder na mão do outro. A gente não pode ficar só colocando o poder na mão do outro. Tipo, vou esperar então o mercado sofisticar, as vendedoras ficarem melhores e aí eu contrato. Pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter um processo replicável de treinamento e capacitação para você capacitar essas novas vendedoras dentro da tua empresa. Através dos teus processos, das tuas estruturas. Certo? Então, antes de falar de treinamento, a primeira coisa é encontrar a pessoa certa para o cargo. Vocês entenderam como é que funciona esse processo com a palestra da Laís. Como que você faz para contratar alguém. Mas eu quero adicionar aqui algumas coisas. Adicionar aqui alguns detalhes que podem também influenciar. Né? Eu vou trazer aqui 4 características que são essenciais para uma boa vendedora. A primeira delas é velocidade nas respostas e nos follow-ups. Se tu está contratando uma pessoa para vender para ti, seja uma lead ruim para ela. Dificulta para ela. Deixa ela no vácuo, vê como é que ela vai fazer, se ela vai fazer follow-up, quanto tempo vai demorar, como é que vai ser esse follow-up. Porque o que ela está fazendo, ela está tentando vender para ti que ela é a pessoa certa para você contratar. Então, se você conversa com a pessoa que vai vender para ti e ela não faz nem follow-up em ti, esquece, tá? Já não vai dar boa. Segunda característica, inteligência. A tua vendedora é o primeiro ponto de contato com a tua marca. Ela está lá na ponta. Então, ela tem que ter uma boa escrita, né? Tem que entender de gramática, não pode escrever de qualquer jeito, porque isso é importante, isso afeta o teu brand, afeta a tua marca. Ela está representando a tua marca. Então, é importante que ela tenha essa inteligência, certo? É uma porta de voz para a tua marca. Ela está ali, na ponta. Então, ela precisa ter essa inteligência prévia. Né? Ela tem que ter esse nível de gramática, de pensamento crítico, para poder ela desenvolver o trabalho com a melhor forma possível. Terceira característica, ela é ambivertida. Tem o extrovertido, tem o introvertido e tem o ambivertido. O que é um ambivertido? É um mix, onde a pessoa gosta de falar, mas ela também gosta muito de escutar. Porque alguém que fala demais é ruim, vocês entenderam isso, né? É ruim na venda falar demais. Mas também quem fala de menos e é introvertido, fechado, vai ser difícil também de se conectar, certo? E por último, a característica mais importante de uma vendedora, ela tem que ser treinável. Ela precisa receber feedback e melhorar a partir desse feedback. Cara, seguinte, Giovana, eu vi aqui essa tua call, e quando tu falou isso aqui, tu perdeu a venda. Uma forma melhor de tu fazer é dessa forma aqui. O que você acha? Não, concordo, vou fazer. Pum, na próxima, faz e vende. Isso é ser alguém treinável. Recebe feedback e age em cima desse feedback. E eu ainda coloquei uma quinta característica aí que eu adicionei depois. Porque eu vi que a gente não falou de perfil comportamental e eu queria trazer isso aqui para vocês. Existe um conceito de perfil comportamental que tem 4... É um disco, né? Que é o perfil DISC, que tem dominante, influente, analítico e conforme. Dentro desse DISC, são 4 perfis de comportamento. E um vendedor, de preferência, ele deve ser dominante e influente. Olha para a Giovana.
Ih, energia, não sei o quê, bora vender, meta. Esse é o perfil. Um vendedor que é todo retraído, que gosta de ficar mais ali na dele, mais vendedor, desculpa, mais dos dados, das planilhas. Essa é a característica da agendadora. A vendedora, o perfil comportamental é um pouco diferente. Ela não está só nos bastidores, colocando o paciente na agenda. Ela está vendendo, está no campo de batalha. Então é bom que ela tenha esse perfil, tá? E você pode encontrar essas pessoas na sua base de clientes, nos seus seguidores, ou no LinkedIn, como a Laís trouxe aqui. Mas a gente conversou no painel o valor que tem e você encontrar um vendedor na tua base. Claro que não é para procurar de qualquer jeito na base, tipo, tem aqui o primo do meu amigo. Não. Faz todo aquele processo buscando pessoas na tua base. Então as leads vêm da base, mas elas passam por todo o processo para poder ver se ela realmente está qualificada para o cargo. Fechou? Então beleza, identifiquei quem contratar, quais são os próximos passos? Vou te trazer aqui o passo a passo que nós usamos aqui na nossa tribo para poder transformar secretárias em verdadeiras vendedoras. Cultura não é o que está nas paredes, é o que se vive nos corações. Tem muitas empresas que você chega lá e tem lá, bem bonitão. Cliente no centro. Nós somos donos, não sei o que, não sei o que. São os valores deles. Mas não é só sobre as palavras que tem na parede. É sobre o que transparece. O que as pessoas vivem dentro da tua empresa. Antes de falar sobre como você treinar a tua secretária, a gente tem que dar uma pincelada em cultura, gente. Não dá para só falar de treinamento de vendas. Porque não adianta nada trazer a pessoa que manda bem em vendas se ela não está alinhada com teus valores, com a tua cultura, com o que a tua empresa acredita. E cultura é basicamente um conjunto de valores e práticas que refletem os teus próprios valores. Então, a tua empresa, ela é uma extensão de você. Uma extensão do que você acredita. E é muito bom você traga pessoas que acreditam também no que você acredita, tá? Então, você como empresário, como empresária, você é o próprio guardião da sua cultura. Você é o protetor da tua cultura. Na minha empresa, a gente não demite por qualquer coisa. A gente tenta, e bora, e vamos fazer um plano de melhoria, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se a pessoa quebra os nossos valores, é demissão imediata. É a única coisa que é inadmissível. É ferir a cultura. E você, nutricionista, é a maior inspiração e referência para o teu time. Isso vale muito para a tua vendedora. Então, você mesmo trazer essa energia, essa vontade de vender, de ajudar as pessoas, de transformar, isso reflete no comportamento da tua própria vendedora. Você é inspiração para ela. Por isso que é muito valioso quando você está ali com o seu time de vendas e você desce para poder fechar uma venda, para poder fazer uma quebra de objeção. E você mostra para a tua vendedora como que se faz. E ela tira insights disso. Isso é muito poderoso, tá? Quando a gente pensa em cultura, o mais importante é liderar pelo exemplo. É que nem você tem uma criança pequena. Você pode falar para ela, para fazer X, Y, Z, mas se você não der o exemplo, ela não vai fazer. Ela vai fazer outra coisa. Que outra pessoa ela viu fazendo. Porque ela segue as ações mais do que as palavras. A cultura da tua empresa ela é composta por 3 aspectos. Teu propósito, onde que você quer chegar. A tua missão, por que você quer chegar lá. E os teus valores, como você vai chegar lá. Certo? Então, na nossa empresa, nosso propósito é transformar o mercado da nutrição com mais nutricionistas usando a metodologia de consultoria Premium, o método check-in, do que consultas tradicionais. A gente quer fazer isso por quê? Porque a gente acredita que um acompanhamento próximo para o paciente é a melhor forma do nutricionista prosperar. E quais são os valores da gente? Cliente no comando, integridade inabalável e progresso contínuo. É onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E só entra para trabalhar na nossa empresa quem está alinhado com a nossa cultura. Então a tua vendedora, ela não pode só entender. Entendi, então tem que ser íntegro. Não, ela tem que incorporar. Ela tem que ser a cultura, certo? Já trouxe o exemplo, né? Não preciso rever esse exemplo. Esses são os nossos 3 valores: integridade inabalável, cliente no comando e progresso contínuo. E a vendedora que não incorpora esse código de cultura aqui na empresa, ela não tem espaço. Nós já chegamos a demitir vendedores antes de 1 semana de experiência por causa da cultura. A gente acredita que não tem salvação. Não adianta. E a gente viu como tem abundância de vagas. Tenho certeza que você vai encontrar pessoas boas que compartilham do que tu acredita. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que é o guardião. É você que vai proteger a cultura. É você que tem que reforçar positivamente e também corrigir quando a pessoa está fugindo ali do que vocês acreditam.
Mas não adianta nada você ter isso escrito em algum lugar se você não é a própria representação viva disso. Você é inspiração, você é referência. E ações falam muito mais do que palavras. Um líder é aquele que sabe o caminho, anda o caminho e mostra o caminho. Isso é ser líder. Não é só falar, ó, fulano faz aquilo, ó, tu não fez isso, pô, não sei o quê. Isso não é ser líder, isso é ser chefe. E a era dos chefes já acabou, tá? Então, maravilhoso. Vendedora contratada, passou por todo um processo de funil, um processo de vendas. Adivinha o que acontece agora? Onboard. É o mesmo exato processo de um novo paciente. Depois que a pessoa te contrata, você faz um onboarding dela, você apresenta como é que vai ser os próximos passos. Mesma coisa com a tua vendedora. O melhor presente que você pode dar para um novo colaborador é clareza. Clareza. Porque ele está chegando num mundo novo. Uma empresa nova, com práticas diferentes. Tudo novo. E tudo que é novo vocês sabem como é. É difícil, desconfortável. Então, quando você faz um onboarding muito bem feito, você consegue transformar esse membro do time que mal entrou em um fã do time. Uma pessoa que gosta daquele time, de estar inserido ali dentro. O onboarding de uma vendedora, ele tem 4 etapas. E cada etapa dessa aqui dura de 7 a 14 dias. É assim que a gente faz para trazer novos vendedores para o nosso time. E a gente trouxe um vendedor recente, passou por esse processo. Primeira semana de vendas, fez 5 vendas. Nem eu acreditei. Porque eu juro que eu tinha muito medo, né? A Giovana sabe. Putz, a Giovana vende pra caramba, vou trazer outra pessoa. Será que vai vender? Será que não vai? A gente passou ele por esse exato processo. E ele saiu vendendo. Então isso aqui funciona, tá? E fora os nossos clientes do Cronos também que replicam isso sempre. Então, primeira coisa, eu faço e você vê. A pessoa entrou para vender na tua empresa, ela não vai chegar vendendo, tá? Pelo amor de Deus. Você vai trazer as tuas calls de vendas gravadas, as tuas conversas de vendas no WhatsApp, você vai apresentar isso para ela. Você vai dividir entre vendas bem-sucedidas, mal-sucedidas e que estão em cima do muro. E você vai apresentar tudo isso para ela, assistindo com ela, mostrando as conversas, especificando o que você fez, qual foi a estratégia, como é que foi feito. E qual que é a ideia aqui? É a vendedora entender qual que é o sentimento da venda quando você está vendendo. Ela assistir o teu processo de vendas. E ela entender como que você faz. Depois disso, entramos na fase eu faço com você. A vendedora, ela começa a vender, mas você acompanha ela ao vivo. Certo? E nesse início é muito importante você acompanhar ao vivo e já ir direcionando no chat. Se você estiver no Zoom, se você estiver vendendo no WhatsApp, você pode estar ali no mesmo WhatsApp, acompanhando aquilo ali, se comunicando com ela e dando feedback em real time. Porque aí essa vendedora ela vai começar a aprender como que ela vende de forma mais assertiva. E uma coisa interessante também é logo depois da call ou da venda no WhatsApp, você tirar um momento e dar o feedback ali na hora. Logo depois, ainda está fresco na mente. Então eu faço com você. Depois eu faço, você faz e eu vejo. Então ela começa a vender e você participa das vendas com ela. Desculpa, na verdade você assiste às vendas, né? Participou nas vendas passadas. Então você começa a assistir às vendas. Você não entra mais na venda com ela em real time, mas você continua assistindo, você continua acompanhando isso. Porque por mais que ela esteja vendendo, você ainda tem que fazer essa validação dos processos. E por último, ela vende. Essa é a etapa onde a gente reduz o suporte. Não entra mais em call nenhuma e reduz assistir às gravações para só 1 ou 2 vezes ali por semana. A ideia aqui é deixar a vendedora livre e criar confiança na capacidade dela. E a partir de agora, acabou o onboard. Você para de ficar olhando para toda call que ela faz, toda venda que ela faz, etc., para olhar só para as métricas. A conversão está ok, está vendendo legal, está tudo certo. Nada a se preocupar. Então é aqui que acaba o seu onboard, certo? Esse processo aqui, ele faz com que a tua vendedora ganhe performance muito mais rápido. Ah, Samir, mas isso tudo durou 28 dias, não eram 4 etapas, 7 dias por cada etapa? Sim, é isso mesmo. Você achou o quê? Que ela ia chegar já vendendo? Não é assim que funciona. E se você fizer dessa forma, é difícil performar. Quem faz dessa forma, passa para aquela situação. Putz, deleguei as vendas para minha vendedora e ela está vendendo muito menos do que eu. Claro, ela não é você, ela não tem experiência, não teve treinamento, você jogou ela e falou, vai, boa sorte. Não é o melhor caminho, tá? Agora vamos olhar para os 3 P's que compõem o 4º P de performance.
Processo, produto, pessoa. Processo comercial, produto e cliente ideal. É só isso que a tua vendedora precisa dominar. Esses são os 3 pilares. Produto, processo comercial e pessoas, que é o teu cliente. Na parte do produto, ela precisa entender todos os detalhes do teu trabalho. Tudo. Tem a consultoria premium, tem a multidisciplinar, que tem isso, tem aquilo outro, tem a consultoria escalável, tem o desafio, tem o e-book, tem não sei o quê. Ela tem que entender tudo, tá? Isso é imprescindível. Como é que você vai vender algo que você nem sabe o que é? Como que você vai ter confiança no que você vende se você nem sabe o que você está vendendo? Não faz sentido nenhum. Então começa sempre treinando ela sobre o produto. Qual o problema que o teu produto resolve? Como que ele resolve? Quais são os entregáveis, os bônus, as soluções, qual que é a tua filosofia de trabalho? Tudo isso ela tem que entender. Eu recomendo que vocês façam um intensivão logo no início da relação da vendedora para poder ela entender tudo isso aqui. E um hackzinho é você transformar ela em um paciente, que nem a Raíssa fez. Porque se ela vive a experiência na pele, ela vai entender os detalhes do produto, e não só superficialmente. Na parte do outro P, de processo comercial, é entender a venda. O script que a gente trouxe, como que quebra objeção, tonalidade de voz. Tudo isso faz parte do processo comercial. Então, isso aqui é muito interessante, porque a vendedora que entende sobre o script, o tom de voz, a forma de lidar com os clientes, como quebrar objeção, etc., ela vai vender muito mais. Porque ela entende como fazer isso, a técnica por trás, certo? E o hack aqui é fazer com que ela desenvolva altos níveis de convicção. A gente falou sobre isso, né? Como a convicção é importante. No terceiro P de pessoas, cliente ideal, o que é que a gente tem que entender? Quem são? Você pode ter até alguns perfis, né? Talvez perfil A, B e C, são 3 tipos de pessoas diferentes, 3 categorias de pessoas com características diferentes. O que eles sonham em conquistar? Quais são as principais dores que eles vivem hoje? Como que você resolve essas dores? E olhando para esses 4 pontos aqui, essas 4 perguntas, você já começa a desenhar o teu perfil de cliente ideal e a tua vendedora começa a entender para quem que ela vende de fato, tá? Então, observar e estudar essas interações de venda, os check-ins, os formulários de aplicação para poder entrar na venda contigo, tudo isso vai te ajudar a desenhar esses perfis. E para mim, o hack aqui nessa parte é você mesmo desenhar. Você já ter isso pronto. Por isso que eu falei para vocês, cara, já vai a partir de agora desenhando isso. Já vai entendendo como é que funciona a tua inteligência comercial desde já. Porque aí, quando tu for delegar, vai ser muito mais fácil. Você vai ter isso pronto. Certo? Se a sua secretária ela dominar esses 3 pilares, os 3 P's, ela vai desbloquear o 4 P de performance. Ela vai conseguir, de fato, performar. E ela pode até mesmo vender melhor do que você vende. Sabe por quê? Porque ela está focada na venda. Ela é vendedora. E, cara, assim, vocês são nutricionistas. Imagina a diferença de você ter uma vendedora que está focada em vendas e você nutricionista vendendo. Tem coisas que você nem pode fazer, que você nem se sente eticamente bem fazendo. Como, por exemplo, um follow-up mais agressivo, talvez. Ou talvez você colocar um bônus de urgência. Ó, fulano, seguinte, se tu fechar comigo hoje, eu te dou aqui um mês de treino com o nosso parceiro fulano de tal. Talvez você se sinta meio mal de fazer algo assim. Mas a tua vendedora, amigo, não tem essa não, tá? Ela vai vender. A Giovana faz muito isso, né? Eu tinha bastante receio de fazer várias coisas, né? De follow-ups agressivos, não sei o quê, tá? A Giovana não tem essa. E é isso, entendeu? Cada um tem as suas funções. Quando você delega, a tua vendedora tem muito mais liberdade. E isso é bom também, tá? E hoje a Giovana vende melhor do que eu. Então, no final, tudo se resume a esses 3 pilares. Se conseguir fazer com que a pessoa domine processo, pessoas e produto, ela vai ter muito mais performance. Então, o que é que eu recomendo? Que depois que você termina esses 3 pilares, que a pessoa dominou esses 3 pilares, fez o onboard, e tudo acontece junto, tá? O onboard, ela vai acontecer naquelas 4 semanas, e no momento que você tem ali tempo entre as atividades, a pessoa também está estudando esses 3 P's. Você está alimentando ela com conteúdo em relação a isso. E aí, gente, conselho, tá? Tua primeira vendedora, documenta, grava os treinamentos, cria os documentos, processualiza, escreve. Que aí, se não der certo, na próxima você já tem tudo ali semi-pronto, tá? Agora, entrando um pouco nessa parte de treinamentos, de rotina, o que é que a gente tem que ver?
Os 7 Cs do treinamento de vendas. Vocês percebem que eu gosto, né? De Cs, de Ps, de fazer esse tipo de brincadeirinha. É porque a criatividade, né, amigos? É só para quem tem. E claramente eu não tenho. Então é o seguinte, primeiro C é convicção. Falamos sobre isso. E para você criar convicção no teu serviço, é relativamente fácil. Porque você está ali entregando, você sabe que você é bom, você sabe do teu potencial. Mas quando você delega para outra pessoa, é um pouco mais complexo. Mas tem formas de você manufaturar, você construir essa convicção nas suas vendedoras. Então é só lembrar da fórmula do potencial de vendas, né? Convicção vezes habilidade vezes volume. Convicção é o mais importante desses 7 Cs. Na verdade, não tem nada mais importante na venda do que acreditar. Então fica a dúvida, como que a gente constrói convicção no time? Gente, vendedor escuta muito não. Vendedor não é uma profissão fácil, tá? E você precisa estar o tempo todo mostrando para a tua vendedora que ela está fazendo um bem para o mundo. Porque a tua vendedora, ela não vende esquema de criptomoeda e nem nenhum tipo de fraude bancária, imobiliária. Ela vende saúde, nutrição. Certo? Então você tem que estar o tempo todo mostrando para ela que ela faz um grande bem para o mundo. Que ela transforma a vida dos teus pacientes. Então, para relembrar isso, é importante que você alimente o teu time com depoimentos, cases, histórias de sucesso, histórias emocionantes, paciente que chorou, que ficou emocionado com a transformação, que conseguiu conquistar um grande objetivo. Você tem que estar batendo muito nessa tecla para os teus vendedores, para a tua vendedora. Porque imagina que a tua vendedora vai e passa por uma venda mega difícil. Cara, fiz vários follow-ups, fui atrás, reagi no Instagram, e não sei o quê, social selling, fui, vai, não sei o quê. Aí fecha. 3 meses depois, você mudou completamente a vida daquele paciente. Como que isso é significativo para essa pessoa que se esforçou para fechar a venda? Porque no final, a tua vendedora, ela gosta de dinheiro. E é bom que ela goste de dinheiro, inclusive. Vendedores devem gostar de dinheiro, tá, gente? Uma coisinha que não tem na apresentação, mas que vale comentar. Mas só dinheiro não é o suficiente. Ela tem que sentir também significância. Ela tem que sentir que a venda que ela faz tem um impacto positivo na vida da pessoa. Isso aumenta muito os níveis de convicção, tá? Eu recomendo compartilhar todos os dias depoimento e resultado para o teu time. E como vocês sabem, eu faço isso todos os dias. Nós fazemos isso todos os dias. E aí tudo bem, se quiser fazer 1 vez por semana, 3 vezes por semana, mas faça, tá? Faça, que isso aqui é muito poderoso. Depois traz para a gente o resultado, tenho certeza que vai ter um excelente resultado a partir disso. Outra coisa é ficar sempre trazendo provas sociais numa pasta e mostrar isso para ela. E o último conselho é aquele que eu dei para vocês na parte mais cedo das vendas. Cara, conserta tudo do produto. Tudo que você vê de defeito, conserta, que a tua vendedora ela vai ver isso acontecendo. Caramba, o Samir não para de melhorar o produto. Vou vender aqui feliz da vida, porque eu sei que vai entregar. Porque também tem esse ponto, tá, gente? Se você já teve um vendedor um dia, que ele estava vendendo muito, aí do nada ele começou a vender muito pouco. Provavelmente esse teu vendedor, ele começou a entender que o teu produto não é tão bom quanto ele imaginava, que o teu trabalho não é tão transformador quanto ele imaginou no início. E ele perdeu confiança. Porque ele viu que ele fez vendas difíceis, mas as pessoas não foram transformadas. Não teve mudança nenhuma na vida delas. Então a convicção, ela começa no produto, tá? Nunca jogue a culpa do não sucesso do cliente no cliente, porque isso passa uma mensagem muito errada para o teu time. Você tira a responsabilidade da mão de vocês para jogar na mão dos outros, que nem está sob o controle de vocês. Não faça isso, tá? Porque isso vai trazer muito mais respeito do teu time se tu coloca a responsabilidade em ti. Cara, onde foi que eu errei? O paciente não conseguiu ter resultado. Será que eu podia ter sido mais assertivo? Será que a estratégia estava errada? O que eu posso fazer? Essa responsabilidade ela é muito importante, tá? Outra ideia também interessante é você reunir o teu time de vendas com o teu time de produto, de suporte, para poder eles trocarem entre si. Porque a pessoa que está no suporte, teu estagiário, teu nutricionista que está ali cuidando, essas pessoas que estão ali, depois que a venda é feita, ele conhece os pacientes, conhece os desafios, conhece a transformação. Se tu conecta o teu time de vendas com essas pessoas, é muito interessante isso, porque as trocas são muito valiosas. O time de produto traz objeção para o time de vendas, o time de vendas é alimentado pelos resultados do time de produto. Fica uma coisa linda, né? Recomendo que vocês tenham uma reunião do teu time de produto, do teu time de vendas, toda semana, para poder eles trocarem entre si. E outra coisa, a melhor forma de você melhorar a convicção é com volume. Volume de resultado, volume de treinamento. Você mostrar para a tua vendedora que tem um caminho claro para poder ela melhorar as vendas dela. E o conselho final, nunca pare de inovar, nunca pare de estudar e trazer melhorias. Nunca pare de gerar resultado para os seus pacientes. E a tua vendedora vai se manter sempre motivada. Esse foi o primeiro C de convicção.
Segundo C é de consistência nos treinamentos. Treinamento não é uma coisa que acontece e acabou. Vocês vão para a academia uma vez e acabou? Ou vocês vão todo dia? 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. Tem que ter consistência. Então, quando você pensa nas rotinas de treinamento que um vendedor pode ter, tem várias. Mas eu trouxe aqui uma rotina bem simples, que dura só 60 minutos. E que você pode fazer 3 vezes por semana, uma vez por semana ou diariamente. E aí vai depender da tua necessidade, do nível da tua vendedora, do quanto de tempo que você tem. Certo? E são 2 blocos simples, tá? Teatro de vendas e feedback de gravação. O teatro de vendas é basicamente você e a sua vendedora fazer um teatro de vendas, onde você é o cliente, ela é a vendedora, e você faz ela se esforçar para fechar a venda. Traz objeções comuns, bota dificuldade, vira cliente chato e vai treinando ela a partir disso. Então você faz esse teatro que dura 25 minutos, depois você passa mais 5 minutos com exercício de contorno de objeção, então você traz as principais objeções e vê como que ela lida com isso, e no final você traz feedback em relação a isso. 30 minutinhos. Os próximos 30 minutos você vai para as gravações. Lembra que terminou o onboarding e tudo mais? Você ainda tem que ver algumas gravações, não pode também deixar tudo jogado. E gravação que eu digo é gravação de ligação ou conversas do WhatsApp que você pode ler, escutar os áudios e tudo mais. Então você revê isso e dá o feedback, certo? O que deu certo, o que deu errado e onde que você pode melhorar da próxima vez. Bem simples o treinamento, tá? 30 minutos de teatro de vendas, onde são 25 minutos do processo como um todo, 5 minutos de contorno de objeções, depois nos próximos 30 minutos é rever gravação, rever processo de venda no WhatsApp. E aí, meus amigos, se você criar uma cadência de treinamento com o teu time, você ter essa rotina, ter esse horário reservado para fazer isso, tenho certeza que a tua taxa de conversão vai explodir. Porque é volume. Você está criando um espaço de treinamento para a tua vendedora. Ao invés de você esperar que as coisas aconteçam diante de muitos erros no campo de batalha, muitas vendas perdidas, você cria esse espaço de forma segura, onde não tem risco de perda de venda. E aí, quando ela estiver no campo de batalha de fato, ela vai conseguir performar muito melhor. E claro, não esquece dos treinamentos de convicção. Terceiro C é o de calls gravadas e revisadas. Isso significa o quê? Que todo mundo que está vendendo ali tem que estar documentando as suas interações de vendas. Seja ligação, seja videochamada, seja WhatsApp. E diz uma coisa, a gente coleta tanto dado, né, gente? É dado de marketing, né? O Possebon trouxe vários aqui. É um monte de dados de vendas, também dados de produto, LTV, tarará. Mas quando a gente olha para a venda em si, a gente não olha para o dado mais importante que tem, que são as conversas. Então, por que isso acontece? Eu me pergunto. Porque é uma coisa tão básica, mas que ninguém faz e que muda o jogo. É você olhar o que foi feito e fazer melhorias a partir disso. Cada call é uma chance muito preciosa de você refinar o teu processo, de você entender o que está dando certo e o que não está dando certo. E os melhores jogadores de basquete do mundo, eles assistem ao replay de cada jogo. Os caras que são mundial, cada jogo. Terminou o jogo. Você acha que o quê? A galera cansada vai o quê? Pro chuveiro, vai descansar? Eles vão sentar a bundinha e assistir o jogo com um técnico e vão lá definir pontos de melhoria. Sucesso deixa pistas, gente. Sucesso deixa pistas. Então, se você quer criar um time de elite, você tem que tomar ações que condizem com isso. Se o teu processo de vendas ele for pelo telefone ou pelo WhatsApp, é a mesma coisa. Relê, revê e analisa e melhora. Tá? Quarto C de comunicação. Comunicação sua com o teu time de vendas. Tem que existir, tá, gente? Não adianta deixar a tua vendedora jogada. Então, criar uma rotina de feedback, de comunicação é de extrema importância. E essa rotina ela tem que ser previsível, consistente, com data, com horário, para estar todo mundo pronto para isso, inclusive a tua vendedora. Você pode testar dessa forma aqui e ver se faz sentido, tá? Uma reunião diária com o teu time de vendas, para você definir prioridades. Uma reunião semanal de planejamento e uma reunião de 1 a 1 a cada 14 dias para dar feedback individual. É simples demais isso aqui, tá? Reunião de 15 minutos todo dia. E aí, fez o que ontem, vai fazer o que hoje? Precisa de ajuda? Uma reunião semanal para poder olhar para as metas, para os planos, para os objetivos e ajustar a rota. E uma reunião a cada 14 dias, individualmente com a tua vendedora.
para dar feedback, para reconhecer, para poder treinar ela, para você ser o mentor da tua vendedora. Nas reuniões diárias, é como eu disse, reunião curtinha, o que você fez hoje, o que você fez ontem, o que vai fazer hoje e se precisa de ajuda. Nas reuniões semanais é planejamento, é olhar as metas. Cara, a minha meta é trimestral, minha meta é mensal, o que eu fiz essa semana, como é que eu tô nisso tudo? E nas reuniões de 1 a 1 é onde a gente traz os feedbacks, né, mais duros, o reconhecimento do trabalho dela, o treinamento ali mais próximo, os ajustes, tudo isso acontece nas reuniões de 1 a 1. A ideia é contribuir com o crescimento dela, é que você seja uma espécie de mentor para o teu time de vendas, certo? Próximo C, cortes dos que performam menos. Galera, time de vendas não permite falta de performance. Simplesmente não permite, tá? Existe um conceito no mundo dos negócios que é contrate devagar e demita rápido. Claro que você não vai demitir rápido a pessoa sem dar feedback, sem ajudar ela a se desenvolver. Mas viu que não dá certo? Corta o mais rápido possível. E contrata devagar para não ter que passar por isso, né? Então, contrata devagar. Que nem a Laís disse. Se a tua vendedora não conseguiu vender no primeiro mês, mesmo com treinamento, com orientação, claro, né? Por favor, dá as ferramentas para ela vender. Mas se você deu e ela não vendeu no primeiro mês, vale mais a pena demitir, procurar outra pessoa. Porque é muito mais difícil você levar alguém de 2 para 5 do que alguém de 6 para 9. Muito mais difícil. Então, no momento que você percebeu que você está com 2, com 3, esquece, tá? Próxima pessoa, porque você não fez uma contratação tão eficiente e está tudo bem. Aprendizados, ninguém é bom de primeira. Entende o que foi que tu errou, entende o que é que faltou e procura uma pessoa que tem as características que tu precisa. E essa pressão aqui, galera, ela é positiva, tá? Pressão para vendedor é algo positivo. Inclusive, quando a gente olha quando a gente pensa em pressão, a gente cresce na pressão. A gente se desenvolve na pressão. Claro que pressão demais também quebra a gente, mas pressão na medida certa. A vendedora tem que entender que não é admitido baixo nível de performance no teu time. Porque são pessoas que estão deixando de ser transformadas por causa dessa baixa performance. Então, pressão é o que nos move, é o que nos tira da zona de conforto. E é muito fácil a vendedora cair na zona de conforto quando ela está fazendo sempre as mesmas coisas. Mesmo processo de vendas, mesma troca de ideia no WhatsApp, tudo igual, é muito repetitivo. Então tem que ter ali a pressãozinha. E os últimos 2 Cs, competição e carreira, certo? Da mesma forma que a gente corta quem está indo mal, a gente cria competições e planos de carreira para quem está indo bem. A gente quer que essas pessoas cresçam com a gente. Então, quando você vê quem está tendo resultado, você tem 2 caminhos, competição e carreira. Na parte da competição, a gente quer sempre gerar um senso de competitividade que leva todo mundo para frente. Pode ser competitividade entre o time, se você tiver mais de uma pessoa, mas pode também ser competitividade com a meta. Então, se bater meta tal, você vai ter isso, vai ganhar aquilo. Então, desenvolver esse tipo de coisa motiva bastante. Eu recomendo trabalhar com ciclos de 6 a 12 semanas, de 1 mês e meio a 3 meses, e trabalhar sempre com presentes para quem performa melhor. E no final, se você tiver mais de um vendedor, para poder sempre manter o espírito de colaboração, não ficar aquela coisa destrutiva, você cria um momento para poder o pessoal compartilhar o que mais deu certo. Então, mesmo que a pessoa tenha ganho uma competição e ganhou um presente, os outros não ganharam, essa pessoa traz todo o ouro para que os outros tenham mais performance nas vendas a partir de agora. Já no outro caminho, tribo, no caminho de carreira, isso aqui é muito interessante, porque as pessoas elas querem ter um sentimento de crescimento, elas querem se desenvolver, assim como vocês querem. A tua vendedora ela tem a mesma visão, então você cria um plano de carreira para ela. Você pode, por exemplo, ter uma vendedora júnior, pleno, sênior. A gente ainda tem aqui a vendedora premium, né? Que a gente sempre coloca um nomezinho premium nas coisas. Vendedora premium. São 4 níveis que ela tem que bater metas específicas. Ela tem que passar por critérios específicos de avaliação, onde ela vai subindo o salário fixo dela e o comissionamento dela, a cada nível que ela sobe. Então isso é um plano de carreira. Ela começa lá embaixo, ela vai crescendo no decorrer dos anos. Da mesma forma, vale para você. Simplificando isso da forma mais simples possível. Você não precisa ter vários níveis, tem que bater isso, tem que bater aquilo. Você simplesmente pode colocar uma meta. Conectar isso com o comissionamento dela. Olha, fulano, hoje a gente fatura 30 mil. E você ganha 3% de comissão. Se a gente bater 50 mil, eu vou subir para 3,5% de comissão, para 4% de comissão. E você vai criando essas metas que movimentam a tua vendedora. E galera, por favor, sem mesquinharia com a tua vendedora. Tua vendedora gosta de dinheiro, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que estar feliz, ela tem que estar performando.
Porque se a tua vendedora ganha 5 mil reais, 10 mil reais, eu garanto que você está ganhando dinheiro. Garanto. Está todo mundo feliz. Então não precisa ficar nessa onda de que a vendedora, não sei o quê. Não, a vendedora tem que ganhar muito bem. Tem meses que a Giovana ganha mais do que o meu Prolabore. E está tudo bem. E eu fico muito feliz por ela. E vamos buscar mais, certo? Agora vamos olhar aqui para as principais métricas para poder se acompanhar. Acreditar só em Deus, de resto me mostra os números. Adoro essa frase. Deus a gente acredita. De resto, cadê os dados, né? Inclusive meus clientes de mentoria sabem. A galera chega, bicho, estou com dificuldade nisso, isso, aquilo, outro. Mas e aí, como é que tá? Chegaram quantos? Falou com quantos? Vendeu para quantos? Tem que ter número para a gente entender o que está acontecendo. E esses números aqui, eles dão pistas muito importantes de onde que a gente pode melhorar e otimizar os nossos processos. E aí eu trouxe aqui 5 métricas para você acompanhar com a tua vendedora. Total de contatos, fechamentos, nãos em cima do muro de ticket médio. Só isso. Planilhazinha, ou então lá no Notion, né, no Notion de vocês, na sua área ali de acompanhamento. Acompanhe isso aqui. Toda semana, ela preenche e você entende. Cara, 100 contatos, tivemos 3 fechamentos. Tantos nãos, tem tantas pessoas que são oportunidades, que estão em cima do muro em follow-up, e o ticket médio dessa semana foi X. Né? Ticket médio é a soma de todas as vendas dividido pela quantidade total. Não precisa complicar muito, gente. Tem 1 milhão de métricas para você acompanhar, mas quanto mais métricas você acompanha, menos você acompanha de fato. É tanta coisa para você ver que você nem presta atenção no detalhe que importa. Tá? E como que você remunera a tua vendedora? Agora falando de grana, né? Quanto que ela deve ganhar? Cada um tem a sua estrutura. Não tem fórmula mágica nisso aqui. Mas o ideal é que tenha uma comissão baseada em resultados, que tenha variável. Só fixo não funciona. Ela não tem estímulo para poder vender. E no caso, se ela só tem fixo, vender muito é até ruim para ela. Mais trabalho para ela e ela vai ganhar a mesma coisa. Então, comissão é imprescindível. No geral, o que é que eu percebo com os meus clientes? Com o mercado de hoje de vendedores, de assistentes virtuais. Fica um fixo em torno de R$500 a R$2.500 e uma comissão que vai de 2% a 6%. E aí, claro, é inversamente proporcional. Quanto maior o fixo, menor a comissão. Quanto menor o fixo, maior a comissão. Vai depender do perfil da tua vendedora. Se ela é uma vendedora mais agressiva ou uma vendedora mais conservadora, tá? Questões de comissão e tudo mais. Então, você pode ser mais agressivo na comissão, dependendo da necessidade, mas o ideal é fazer conta. O que eu quero dizer com fazer conta? Se eu estiver faturando 50 mil com essa composição de comissionamento e de remuneração fixa, quanto que a minha vendedora vai receber? Desdobrar os cenários. E se for 20 mil no mês ruim? E se for 50 mil no mês bom? E se for 100 mil depois que a gente entra para a mentoria e explodir de vez? Você faz esse desenho, esse desdobramento de quanto que ela vai ganhar para você conseguir fazer uma proposta que seja positiva para aquela pessoa que tu está trabalhando. Porque se tu vai contratar alguém que ganha 10 mil reais hoje, a tua comissão tem que chegar nesses 10 mil. Porque senão, por que ela vai sair do trabalho dela para trabalhar contigo? Claro que tem outros aspectos, cultura, comportamento, conexão, mas a pessoa tem que pagar as continhas dela, né? Então isso é importante. E você também pode fazer uma diferenciação na comissão para vendas normais e vendas de indicação. Eu vejo muito essa objeção, né? Pô, mas eu recebo tanta indicação, eu não sinto que é justo, minha vendedora, não sei o quê. Se você quiser, você pode cortar pela metade a comissão. Mas na maioria dos casos eu não indico muito não, tá? Melhor manter full mesmo, deixar a vendedora feliz, ela vendendo para indicação, do mesmo jeito que ela vende para as outras pessoas. Porque dependendo do perfil dela, ela pode se desmotivar com as indicações por saber que ela ganha menos. Principalmente se ela não estiver tão comprada com a tua cultura. Mas qual que é o mais importante aqui, gente? É deixar o teu time de vendas motivado e buscando por mais. É aquela gana de mais, certo? E vale a pena entender individualmente as necessidades da tua vendedora e ver se a tua empresa pode entregar o que ela precisa. E criar incentivos baseados em metas e supermetas muda o jogo, tá? Meta, supermeta, incentivo, prêmio, presente, tudo isso muda muito o jogo. É uma excelente forma de criar engajamento. Inclusive, eu acho que vou soltar aqui para vocês. Coloquei uma meta para o meu time, que é 20% maior do que a meta que a gente tinha, que já era considerável. E se a gente bater, o time vai, todo mundo, com direito a acompanhante, fazer uma viagem para a Bahia. A gente vai gastar mais de 200 mil reais com essa viagem, com o nosso time, resort, all inclusive, a porra toda. Por quê? Porque a gente sabe como que isso é importante para eles. Isso está dentro da nossa cultura de viagem de liberdade.
E claro, como empresários, a gente sabe que isso vai movimentar o time. E vai me movimentar também. Porque eu quero que eles vão para a Bahia. E aí, a partir dessa nova meta, a gente está fazendo um monte de coisa para bater a meta. E que a gente não tivesse definido essa meta, a gente não faria, porque a gente já estaria acomodado. A gente já vai bater mesmo a nossa meta, tá de boa. Então é importante definir esse tipo de coisa. Tanto para você, quanto para o teu time. Então eu recomendo que vocês criem uma meta, uma super meta todos os meses. E acompanhem isso de perto nas reuniões semanais, para entender o andamento, a performance do teu time. Se você treinar, criar formas de incentivo, treinamento de convicção, eu garanto, a tua secretária pode sim se tornar uma vendedora incrível. Trazer uma secretária do passado para o futuro dá trabalho, gente. Não vou mentir para vocês, dá trabalho. Mas aí você tem que escolher qual que é o trabalho que você prefere. Você prefere ter o trabalho de passar o resto da vida vendendo, ou ter o trabalho de treinar uma secretária para ela vender para você pelo resto da vida? Qual que é a tua ideia? O que é que tu vê de futuro para o teu negócio? E tá tudo bem, se você quiser continuar nas vendas, não tem problema nenhum. Você vai ficar vendendo, você vai ter um teto um pouco menor, mas também não tem problema nenhum. Tudo vai do que você quer viver, dos teus objetivos, certo? Mas invista no teu time, invista nas pessoas, porque no final é absolutamente tudo sobre pessoas. Porque o talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e a inteligência ganham os campeonatos. Fechou? Então, galera, esse é o nosso conteúdo de treinamento de secretário.